Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Aos 34 anos, descobri que minha esposa me traía. Mas isso foi só a ponta do iceberg. O que eu achei que seria uma simples infidelidade se transformou em algo muito mais sombrio, revelando um lado da mulher que eu amava que jamais poderia imaginar. Minha esposa se chama Renata. A gente estava casado há 8 anos e juntos há quase 11. Ela era o tipo de mulher que conseguia iluminar um cômodo inteiro com seu sorriso, com seu cabelo castanho comprido, e aqueles olhos cor de avelã que mudavam de cor dependendo da luz. Tinha também um raciocínio rápido que me fazia rir tanto que eu chegava a perder o fôlego. A gente se conheceu na faculdade, numa cidadezinha em Illinois. Eu estudava finanças e ela fazia marketing. Lembro que ela estava desenhando numa cafeteria quando eu perguntei se podia pegar o lápis dela emprestado. Eu não precisava do lápis, só queria uma desculpa para falar com ela. E aquele único momento se transformou numa noite inteira de conversa. Quando os baristas já estavam varrendo o chão e fechando o lugar, eu já sabia que tinha conhecido a pessoa com quem queria me casar. Durante anos, nosso relacionamento foi muito bom, melhor que bom. Ela era minha melhor amiga, minha parceira, meu refúgio. Mas as coisas foram mudando aos poucos, de um jeito que eu quase não percebi. Primeiro, ela começou a ficar até mais tarde no trabalho com mais frequência. Sorria para o celular quando achava que eu não estava olhando, e havia uma distância no olhar dela durante o jantar, como se seu corpo estivesse sentado na minha frente, mas sua mente estivesse em outro lugar. Eu dizia a mim mesmo que era estresse, que talvez eu estivesse imaginando coisas, que estava paranoico, mas no fundo eu sabia. Uma noite, uns 8 meses antes de tudo desmoronar, eu a confrontei. Estávamos sentados no sofá com a TV ligada, mas no mudo. Ela estava com o celular na mão, deslizando o polegar pela tela, digitando freneticamente. "Para quem você está mandando tanta mensagem?" Eu perguntei. Ela me olhou com o rosto calmo, mas seus olhos pareceram inquietos. "Coisa do trabalho, por quê?" Ela respondeu. "Coisa do trabalho às 10h30 da noite?" "Sim", disse ela ríspida. "Os prazos não querem saber que horas são." Eu ouvi cada palavra, mas não havia calor na sua voz. Nenhuma defesa em tom de brincadeira, só frieza. Eu queria insistir, mas vi o jeito que ela travou o maxilar, o jeito como seu corpo inteiro pareceu se fechar, e deixei para lá. Esse foi o meu erro, avançando 8 meses no tempo. A essa altura, eu já tinha juntado pequenas provas suficientes para ter certeza. Um recibo manchado de batom na bolsa dela, de um bar do outro lado da cidade. Um moletom masculino estranho jogado no banco de trás do carro dela. O fato de que ela tomava banho assim que chegava tarde em casa, coisas que não deixam muita margem para dúvida. Então, eu tinha 2 opções: confrontá-la diretamente ou encontrar um jeito de pegá-la em flagrante. E é aqui que a história me dá arrepios até hoje. Porque se eu tivesse escolhido a primeira opção, gritado e pedido o divórcio, se eu a tivesse expulsado de casa e da minha vida, eu não teria passado pelo que passei. Mas eu escolhi a segunda opção. Lembro daquela noite como se fosse ontem. Era uma sexta-feira, em meados de dezembro, quando decidi segui-la. Ela me disse que ia se encontrar com um cliente para uma reunião de trabalho à noite. Eu não acreditei em uma palavra sequer, mas assenti e dei um beijo na sua bochecha. Disse para ela se divertir e que eu esperaria por ela acordado. Em vez disso, esperei uns 5 minutos, peguei as chaves do meu carro e saí de fininho. Fiquei alguns carros atrás dela, com os faróis baixos, meu pulso martelando tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Ela dirigiu pela cidade, passou pelo prédio comercial onde supostamente trabalhava e entrou num bairro que eu não reconheci. Então,
Parou em um barzinho qualquer, um lugar meio decadente, com pouca luz, escondido entre dois brechós. Um nó começou a se formar no meu estômago, mas tentei controlar os nervos e estacionei a uma quadra de distância, observando das sombras. Foi então que eu o vi. Era um cara alto, atlético, com um cabelo loiro e brilhante que se destacava mesmo sob a fraca luz da rua. Ele estava encostado na entrada do bar, como se fosse o dono do lugar. No momento em que Renata saiu do carro, ele a envolveu pela cintura e a beijou nos lábios. Senti meu peito afundar. Foi uma mistura de dor, impotência, decepção e raiva que não dá para descrever em palavras. Minha esposa, minha parceira, a mulher que jurou me amar para sempre, estava beijando outro cara ali, na minha frente, beijando-o de forma apaixonada. Eu deveria ter ido para cima deles. Deveria tê-la arrastado dali. Deveria ter feito alguma coisa, mas não fiz. Em vez disso, observei, impotente, enquanto meus piores medos se tornavam realidade. Eles entraram no bar e, em estado de choque, eu os segui. O bar não estava cheio, mas era barulhento. Música alta, pessoas rindo e o som de copos brindando. Sem chamar a atenção, me sentei num reservado perto do fundo de onde eu podia vê-los. Renata e o cara loiro sentaram-se no balcão. Ela pediu bebidas, disse algo a ele, e os dois começaram a rir. A risada dela era aguda demais, sedutora demais. Ele se inclinou, sussurrando algo em seu ouvido, e então algo estranho aconteceu. Eu esperava que ela tomasse uma bebida, talvez duas, mas em vez disso, ela continuou pedindo bebidas para ela, para ele e para vários estranhos que estavam por perto. Estava pagando bebida para todo mundo, sorrindo e agindo como se dinheiro não fosse um problema. Isso, apesar de estarmos discutindo por causa de contas há meses, não fazia sentido. Em um determinado momento, me pegando totalmente de surpresa, ela se virou no banco do balcão e olhou diretamente na minha direção. Meu sangue gelou. Pensei que tinha sido pego, mas o olhar dela passou direto por mim em direção a um rapaz mais jovem que estava sentado perto. De repente, ela se aproximou dele e se inclinou, mostrando aquele mesmo sorriso que um dia me deu, e se ofereceu para pagar uma dose para ele. Foi então que eu percebi uma coisa. Não era só que ela estava me traindo, ela estava caçando. Eu sei que isso parece loucura, mas o que aconteceu a seguir está gravado em mim como uma cicatriz. O rapaz que ela mirou mal parecia ter 22 anos, parecia um pouco nervoso e ansioso. Renata e o cara loiro o cercaram como predadores, rindo e o incentivando, servindo uma bebida atrás da outra. Quando o rapaz tentou se levantar, Renata sussurrou algo, acariciou seu braço e prometeu que cuidaria dele. Ela era implacável. Ele hesitou um pouco. Parecia sobrecarregado com a atenção de uma mulher bonita e mais velha. Finalmente, Renata se inclinou, sorrindo docemente. "Se quiser vir com a gente, pode vir", disse ela. Devo dizer que durante toda a interação, eu os observava de um canto mais escuro do bar. Havia uma pilastra que me dava certa cobertura, e com a pouca luz e a música alta, consegui ficar ali sem que ela me notasse. A música estava alta, mas eu consegui fazer leitura labial. Meu estômago se revirou. Aquela mulher não era a mesma Renata que eu conhecia. O que eu estava testemunhando era algo nojento, algo que eu jamais esperaria da mulher íntegra com quem me casei. Eu fiquei paralisado. Todos os meus instintos gritavam para eu me levantar, sair dali, fazer alguma coisa, mas eu não conseguia me mover. Depois de alguns instantes, o rapaz foi embora com Renata e o cara loiro. Saí do bar atrás deles, respirando fundo para tentar me recompor. Eles se amontoaram no carro que o cara loiro dirigia, um modelo antigo e sem nada que chamasse a atenção. Não era o carro dela. Eu o segui a uma distância segura enquanto eles zigue-zagueavam por ruas secundárias, até pararem em uma pequena casa caindo aos pedaços nos arredores da cidade. Desliguei o motor e observei.
O rapaz desceu do carro cambaleando, com Renata e o cara loiro o guiando. Mas então, tive uma segunda e infeliz surpresa. Outro homem abriu a porta para eles, como se morasse ali. Também era um rapaz jovem, de uns 24 anos, não muito mais velho que o do bar. Assim que todos entraram, trancaram a porta. Por alguns minutos não aconteceu nada. Depois, vi sombras se movendo atrás das persianas e ouvi vozes baixas, sussurros, gemidos. Meu coração martelava no peito. Eu sabia o que estava acontecendo ali, mas não era capaz de mover um músculo. Mas então, sons novos me abalaram, sons abafados vindos de dentro, vozes elevadas, o que parecia um grito e um baque surdo. Minha pele se arrepiou. Por um momento tive o impulso de ir até lá, mas não queria arriscar ser visto. Eu precisava ir até o final daquilo. Então, fiquei ali, segurando o volante com força até meus nós dos dedos ficarem brancos, enquanto Deus sabe o que acontecia lá dentro. Mas algo dentro de mim sentia que aquilo estava tomando um rumo muito mais sombrio do que eu imaginava. Depois do que pareceram horas, a porta finalmente se abriu. Renata saiu primeiro, com o cabelo bagunçado e o batom borrado. Atrás dela veio ele, carregando algo pesado, enrolado em um cobertor escuro. Eles colocaram aquilo no porta-malas do carro, bateram a porta e partiram na escuridão da noite. Fiquei paralisado até as luzes traseiras desaparecerem. Então, saí do meu carro, com as pernas tremendo, e me aproximei sorrateiramente da casa. A porta da frente estava trancada, como era de se esperar. Dei a volta pelos fundos, com o coração na boca, e encontrei uma janela dos fundos mal fechada, com a tranca solta. Foi por ali que eu entrei. Lá dentro, o ar fedia a álcool e a algo metálico. A sala de estar era uma bagunça. Cadeiras viradas, garrafas vazias e uma enorme mancha de vermelho no chão de madeira. Naquele momento, um nó se formou na minha garganta. Não me atrevi a ir mais longe, apenas saí correndo. Voltei para o meu carro e dirigi para casa. Quando cheguei, Renata ainda não tinha voltado. Então, apenas vesti meu pijama e me deitei na cama. Eu não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos tentando descansar, eu via o sorriso de Renata. Eu a imaginava com aqueles caras e via aquele cobertor sendo carregado para fora da casa. Ela não voltou naquela noite. Na manhã seguinte, chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Provavelmente tinha ido buscar o carro no bar ou conseguido carona. Me deu um beijo na bochecha e perguntou se eu queria panquecas. Eu a olhei, entorpecido, tentando conciliar a mulher à minha frente com o monstro que eu tinha visto na noite anterior. E foi então que eu percebi. Se eu contasse a alguém, ninguém acreditaria em mim. Eu não tinha provas concretas, apenas suspeitas e uma mancha de sangue. Ela era perfeita, charmosa, amada pelos amigos, colegas de trabalho e pela família. E eu era apenas o marido fracassado e paranoico que não valorizava o que tinha. Eu não disse nada. As semanas passaram, depois os meses, e Renata continuou me traindo, saindo à noite e mostrando aquele sorriso para estranhos. E a cada vez eu me perguntava quantos deles não tinham voltado para casa. Eu nunca a vi matar ninguém. Nunca vi sangue em suas mãos, mas vi o suficiente para saber a verdade. Mas a pior parte é que eu ainda a amava. E por mais patético que isso pareça, por muito tempo eu não tive a coragem de deixá-la, muito menos de confrontá-la. Já se passaram 4 anos desde então, e nós nos divorciamos há 3. Eu não podia ficar, não podia continuar assistindo. Mas às vezes, tarde da noite, eu checo as notícias locais e vejo uma reportagem de pessoa desaparecida. Um estudante universitário, um jovem, uma mulher que saiu para beber algo e nunca mais voltou. E toda vez que vejo isso, eu me lembro do sorriso de Renata. Compartilho isso hoje porque preciso que alguém saiba a verdade. Porque se amanhã meu nome aparecer nas notícias como mais um desaparecido, mais uma pessoa que saiu de casa e nunca voltou, quero que exista um registro.
Quero que alguém se lembre desta história e pergunte: onde estava Renata naquela noite? Ela ainda caça. Eu sei disso, e talvez um dia eu seja a próxima presa. Se você me perguntasse há alguns anos se eu tinha um casamento feliz, eu teria respondido sem hesitar que sim. Mas às vezes a gente não percebe que a estrutura está comprometida até tudo começar a ruir. Durante anos, Ofélia e eu fomos o tipo de casal que todo mundo achava estável. Morávamos numa casa simples, nos arredores de Denver, tínhamos empregos seguros e até um cachorro labrador meio bobão chamado B. Nossos amigos nos viam como exemplo. Eu era arquiteto, trabalhava numa firma de design, tinha 33 anos. Ofélia tinha 31, cuidava de relações públicas numa empresa de tecnologia de médio porte no centro da cidade. Estávamos casados havia 7 anos. Não sem nossas discussões, claro, mas nada que te fizesse pensar que a base do relacionamento estava desmoronando. Mas acho que os alicerces vão apodrecendo devagar, até que um dia você percebe que a casa inteira está afundando. Começou com coisas pequenas. Ofélia sempre foi do tipo livro aberto, o tipo de pessoa que deixava o celular no balcão enquanto tomava banho, sem nunca se preocupar se eu olhasse. Mas, aos poucos, de forma quase imperceptível, isso mudou. Ela começou a levar o celular para todo lugar. Inclinava a tela quando eu passava, bloqueava no segundo em que terminava de usar. No início, não dei importância. O trabalho estava estressante para nós dois, e eu imaginei que talvez ela só precisasse de um pouco de privacidade. Mas aí vieram as noites que ela chegava tarde, os jantares com clientes, os eventos de networking, as reuniões de última hora. Numa quinta, ela entrou em casa quase 1 da manhã. Com um cheiro forte de perfume na roupa. Eu estava sentado na mesa da cozinha, ainda acordado. Você chegou tarde, eu disse, tentando não soar acusador. Ela largou a bolsa perto da porta. O trabalho se estendeu, eu te avisei. Você disse que estaria em casa às 10. O maxilar dela endureceu. Marcos, nem tudo segue um cronograma. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. Eu não insisti mais, mas aquele buraco no meu estômago ficou ainda mais pesado. As semanas seguintes só aumentaram minha agonia. Ofélia vivia grudada no celular, rindo de mensagens que não me mostrava. Nossas conversas se tornaram superficiais, como se fôssemos apenas colegas de quarto coordenando a lista de compras. Até que num domingo de manhã, enquanto eu estava no chuveiro, o celular dela vibrou no balcão. O nome brilhou na tela. Cícero. Eu não toquei nem precisei. O jeito como ela agarrou o aparelho quando saiu do banheiro me disse tudo. A suspeita é como uma doença. Ela te corrói por dentro até que se prove que você está errado ou que está certo. Eu tentei dar a ela o benefício da dúvida, mas meu instinto continuava gritando. Então, numa sexta-feira, quando ela disse que tinha um jantar de trabalho até tarde, eu decidi segui-la. Parei o carro a algumas quadras do escritório dela e esperei. E não deu outra. Por volta das 7:30 da noite, Ofélia saiu. Não em direção à garagem onde costumava estacionar, mas para o outro lado da rua, em direção a um elegante sedã prateado que esperava com o motor ligado sob um poste de luz. O motorista saiu para abrir a porta para ela. Ele era mais velho do que eu esperava, uns 50 anos, com um terno impecável e uma postura que chamava a atenção mesmo de longe. Ofélia o beijou na bochecha antes de entrar. Meu peito apertou com tanta força que eu pensei que ia desmaiar. Eles dirigiram até um restaurante tranquilo perto do lago. Eu fiquei do outro lado da rua, dentro do meu carro, com as mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, observando os dois rindo à luz de velas, como se fosse uma cena de encontro de um filme. Essa foi a noite em que eu tive certeza. Quando ela chegou em casa mais tarde, eu estava sentado na sala de estar, no escuro.
Como foi o jantar com o cliente? Perguntei com a voz baixa. Ela congelou, com as chaves ainda na mão. Foi bom. Por quê? Quem é Cícero? Ao ouvir essa pergunta, o rosto dela perdeu a cor. Ela tentou se recompor, gaguejando. Ele é só um colega. Eu vi vocês no restaurante, rindo, tocando na mão dele. Não mente para mim, Ofélia. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não do tipo que pedia perdão. Eram lágrimas de defesa, de raiva. Você não entende, Marcos. Você está sempre trabalhando, sempre cansado. Cícero, ele me escuta, ele me faz sentir viva. Eu tenho me afogado aqui, me sentindo invisível. Eu queria gritar, jogar alguma coisa, quebrar cada móvel frágil daquela sala. Em vez disso, sussurrei. Então, sua solução foi ir para a cama de outro homem? Ela baixou o olhar em silêncio. E naquele silêncio, eu soube que nosso casamento estava morto. O divórcio teria sido doloroso, terrivelmente doloroso, mas teria sido um corte limpo. Infelizmente, Ofélia e eu decidimos dar uma segunda chance ao nosso casamento. No entanto, o amante de Ofélia não era apenas um caso. Cícero era uma sombra que se recusava a ir embora. No começo, foi sutil. Um carro parado por tempo demais do outro lado da rua. A silhueta de um homem no supermercado que desaparecia quando eu olhava de novo. Coisinhas desse tipo. Mas depois as coisas foram escalando. Uma tarde cheguei em casa e encontrei bitucas de charuto espalhadas perto da garagem. Nem Ofélia nem eu fumávamos charuto, então eu a pressionei. Cícero sabe onde a gente mora, afirmei. Ela hesitou. Pode ser que eu tenha mencionado. Você mencionou ou você trouxe ele aqui? O silêncio dela me disse tudo. Você deixou ele entrar na nossa casa. A voz dela falhou. Não foi assim. Ele só queria ver onde eu morava. Ele se preocupa comigo. Se preocupa? Eu gritei com raiva. Ele está nos perseguindo. Ele fica rondando a casa de noite. Isso não é preocupação. Isso é obsessão. Pela primeira vez, eu vi o medo passar pelo rosto dela. Mas ela não se afastou dele. 2 semanas depois, às 2:30 da manhã, fui acordado pelo som da porta dos fundos chacoalhando. Meu coração disparou. Levantei, peguei o taco de beisebol que guardava ao lado da cama e fui deslizando até a cozinha. A maçaneta tremia violentamente, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Quem está aí? Eu gritei com a voz trêmula. O barulho parou. Silêncio. Então uma voz baixa e assustadoramente calma vazou por baixo da porta. Ela não te quer mais, Marcos. Deixa ela ir embora, antes que eu te faça. Meu sangue gelou. Era Cícero. Eu não quis enfrentá-lo. Apenas chamei a polícia. Mas quando chegaram, ele já tinha sumido. Quando contei para Ofélia, ela balançou a cabeça. Cícero nunca faria uma coisa dessas. Você está paranoico. Paranoico. Essa palavra me assombrava, porque paranoia não deixa bilhetes embaixo do limpador de para-brisa dizendo ela é minha agora. Eu pedi o divórcio depois daquilo. Eu me sentia um idiota. Era evidente que Ofélia ainda sentia algo por aquele cara. Talvez ele estivesse certo e fosse hora de eu deixá-la ir. Ofélia se mudou 1 semana depois, levando o B com ela. Pensei que cortar os laços terminaria com tudo de uma vez por todas, mas não foi o que aconteceu. Cícero intensificou a perseguição. Ligações de número bloqueado no meio da noite, com uma respiração pesada antes de desligar, e mensagens de voz sussurrando. Você nunca vai conseguir mantê-la longe de mim. Era um pesadelo, mesmo quando eu deixei claro que não tinha mais nada a ver com ela. Eu saía para pegar meu carro e encontrava pegadas no sereno do capô. E uma vez, acordei com o som do meu nome sendo sussurrado do lado de fora da janela do quarto. Toda essa situação me dava calafrios. Eu tentava ignorar, pensando que um dia ele se cansaria de me perturbar. Mas, no fundo, eu sentia medo de que a obsessão dele pudesse escalar e se tornar perigosa. Sério. Então, um dia, depois de encontrar um novo bilhete no meu para-brisa,
Decidi ir à polícia e fazer uma denúncia formal por perseguição. Eles registraram a ocorrência, mas não ajudaram muito. Ordens de restrição não param caras como ele, murmurou um dos policiais. E ele tinha razão. A noite em que tudo chegou ao limite, eu estava sozinho em casa. O divórcio tinha sido finalizado uma semana antes. Ofélia tinha ido embora para sempre, embora às vezes eu me pegasse esperando ouvir seus passos. Por volta da meia-noite, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Olhe para fora. Minha garganta secou. Lentamente afastei a cortina e sim, lá estava Cícero, parado do outro lado da rua, sob o poste de luz, sorrindo sem pressa e sem se esconder. Apenas sorrindo, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu estômago se revirou. De repente, eu o vi levar uma mão às costas da calça e tirar algo. O objeto metálico brilhou sob a luz da lua. No começo pensei que fosse uma faca, mas então ele apontou direto para o meu rosto e eu percebi que era uma arma. Meu sangue congelou. Juro que naquele momento eu pensei que tudo tinha acabado. No entanto, ele não puxou o gatilho. Em vez disso, fez um gesto com a arma, fingindo atirar em mim. E ao perceber como eu estava paralisado, ele sorriu, guardou a arma de volta e desapareceu na escuridão. Um instante depois, chegou outra mensagem. Ela me contou tudo. Você não merece respirar o mesmo ar que ela. Tranquei todas as portas e janelas. Minhas mãos tremiam quando chamei a polícia de novo. Mas quando os policiais chegaram, ele já tinha ido embora. Ele se foi, mas não foi de verdade. Porque depois daquela noite, as mensagens de texto continuaram chegando. As mensagens de voz e as ligações de números bloqueados. Eu troquei de número e me mudei alguns meses depois. Mas mesmo hoje, 8 anos depois, morando do outro lado do país, com uma nova família e uma vida que deveria ser segura, o terror ainda me encontra. Basta uma ligação de um número desconhecido para que eu congele, porque no fundo, eu não temo que Cícero me encontre de novo. Eu sei que é apenas uma questão de tempo. Dizem que o amor é cego. No meu caso, ele me impediu de ver as mentiras e traições que aconteciam bem na minha frente, prestes a arruinar minha vida por completo. Meu nome é Lucas e eu cresci numa cidadezinha do interior. Meus pais trabalharam duro a vida toda. Meu pai era carpinteiro e minha mãe professora. Eles me ensinaram os valores da honestidade, lealdade e família. E eu levei esses valores para o meu casamento com Isabela. Isabela e eu nos conhecemos na faculdade. Ela era extrovertida, o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente só de entrar. Eu já era mais reservado e pé no chão, o tipo de cara que preferia uma noite tranquila com amigos próximos a uma festa lotada. Por algum motivo, a gente se equilibrava bem. Quando nos formamos, já estávamos noivos e, um ano depois, casados. No começo, a vida era boa. Nós dois tínhamos empregos estáveis e vivíamos bons momentos juntos. Ela trabalhava como arquiteta e eu como engenheiro de software. Pouco tempo depois, compramos uma casinha na mesma cidade, não muito longe de onde eu cresci. Em 5 anos, tivemos 2 filhos, Eduardo e Maria. Eles se tornaram o centro do meu mundo. Mas, para ser sincero, o nosso casamento já tinha rachaduras desde o início. Isabela buscava emoção. Ela gostava da adrenalina de novas experiências, novos rostos, novas sensações. Eu achei que conseguiria acompanhar o ritmo dela, mas não consegui. Com o tempo, nossas diferenças ficaram cada vez mais evidentes. Quando alguns amigos dela nos apresentaram ao estilo de vida swinger, uma forma de não monogamia, eu hesitei. Não era algo que eu queria, mas me convenci de que era uma forma de mantê-la feliz sem perdê-la. Por um tempo, funcionou, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas no fundo, eu odiava aquilo. A constante partilha de intimidade, a ideia de que minha esposa estava se relacionando com outros homens enquanto eu assistia de lado.
Aquilo me consumia por dentro. Então, depois de alguns anos, eu disse a ela que para mim já era o suficiente. Foi aí que as coisas desmoronaram de verdade. Começou aos poucos. Isabela ficou distante, irritada com a minha recusa em continuar com aquele estilo de vida. Ela começou a sair mais vezes, sempre com desculpas. Noite das garotas, trabalho, jantar, só preciso de um pouco de ar. Eu queria confiar nela. Queria acreditar que ela honraria o limite que eu estabeleci. Mas logo comecei a notar as mudanças. O jeito como ela silenciava o celular quando eu entrava no quarto. A forma como chegava em casa com um cheiro de colônia que não era minha, nem dela. Eu não sou burro. Eu reparava nesses detalhes. Então, um dia, eu a confrontei, tentando manter a calma. Isabela, você está saindo com outra pessoa nas minhas costas? Ela riu rápido demais. Lucas, você está paranoico. Só porque você ficou chato não significa que eu também fiquei. As palavras dela doeram, mas eu deixei passar. Eu não queria acreditar. Mas o que veio depois foi ainda pior. Cerca de 1 ano antes do divórcio ser finalizado, nosso filho mais velho, Eduardo, foi diagnosticado com uma doença autoimune que ameaçava sua vida. Da noite para o dia, nossa vida desabou. Eduardo precisava de idas ao hospital, medicamentos e monitoramento constante. Eu tentei assumir a responsabilidade, equilibrando o trabalho, contas e as necessidades das crianças. Mas Isabela, por outro lado, desmoronou sob a pressão. Primeiro, ela começou a beber demais. No início era uma taça de vinho à noite, depois garrafas que desapareciam do armário. Quando eu chegava em casa, a encontrava tropeçando de bêbada, com as crianças sob sua responsabilidade. Uma vez, cheguei mais cedo e a encontrei apagada no sofá, enquanto Maria, que tinha apenas 5 anos na época, tentava preparar uma tigela de cereal para o jantar. Naquela noite, eu soube que não podia mais adiar. Tinha que proteger meus filhos. Fiz algumas malas, coloquei Eduardo e Maria no banco de trás, prendi o cinto deles e os levei para a casa dos meus pais. Quando eu disse a Isabela que ia embora por um tempo, ela nem discutiu, apenas disse com amargura: "Tudo bem, faça o que quiser." Durante 3 semanas, fiquei na casa dos meus pais com as crianças, focado nelas e na rotina. Foi a maior paz que eu senti em meses. Mas então, uma mensagem mudou tudo. Era de Lisandra, a melhor amiga de Isabela desde o ensino médio. "Lucas, acho que você precisa saber o que está acontecendo. Isabela nos contou algumas coisas na noite das garotas e, sinceramente, não consigo mais guardar isso para mim." Eu liguei para ela na mesma hora. A voz de Lisandra estava baixa, quase um sussurro. "Lucas, a Isabela tem se gabado de dormir com caras diferentes toda noite. Ela bebe quando está com as crianças. E Lucas, ela até admitiu ter deixado Eduardo e Maria sozinhos em casa uma noite para poder encontrar um cara num bar." Eu simplesmente não podia mais ficar quieta. Eu fiquei em choque, meu estômago revirou. "Você está falando sério?" perguntei com a voz amarga. "Quem me dera não estar. Ela também nos disse que planeja pedir o divórcio assim que conseguir arrancar mais dinheiro de você. Ela disse, e eu cito: 'Para que ter pressa se eu posso morar de aluguel grátis e continuar gastando o dinheiro dele?'" Naquele momento, minhas pernas falharam e precisei sentar, ainda segurando o telefone. Cada suspeita que eu tive foi confirmada da maneira mais horrível possível. A voz de Lisandra falhou. "Sinto muito, Lucas. Sei que não é fácil ouvir isso." Respirei fundo e respondi: "Obrigado, Lisandra. Você acabou de me dar o que eu precisava para acabar com isso de uma vez por todas." Voltei para casa no dia seguinte, sozinho. Deixei as crianças com meus pais, onde estariam seguras. Eu não ia deixar que Isabela me manipulasse à distância, então voltei para confrontá-la. Assim que entrei e coloquei minha mala no chão, Isabela apareceu na porta do quarto. "Que diabos você está fazendo aqui?" ela disse com raiva. "Esta também é a minha casa."
eu disse calmo. E eu não vou mais deixar meus filhos sozinhos aqui com você. Não acredito que você teve a coragem de deixá-los sozinhos para sair e se esfregar com qualquer imbecil por aí. O rosto dela se contraiu. A mandíbula travou. Com os dentes cerrados, ela disse: sabe de uma coisa? Cansei de fingir ser a boa esposa. E sim, eu estive com outros homens, muitos, porque eu preciso respirar. Preciso sentir que sou eu de novo, que estou viva, que ainda sou uma mulher desejável, e você não me dá isso. Suas palavras foram como uma faca afiada cravada no meu coração, mas eu mantive a calma. Você me dá nojo, Isabela. Foi tudo o que eu disse. Ela me olhou com desprezo. Sai daqui, Lucas. Estou falando sério. Sai agora ou eu chamo a polícia. Pode chamar, murmurei, mantendo meu celular gravando toda a conversa dentro do meu bolso. Então ela pegou o telefone rapidamente, ligando para a polícia. Sim, eu gostaria de denunciar violência doméstica, ela disse com a voz tremendo subitamente num medo fingido. Minutos depois, as luzes vermelhas e azuis piscaram lá fora. 2 policiais entraram na casa. Um deles me algemando imediatamente, enquanto Isabela estava de pé atrás deles, com lágrimas nos olhos, fingindo. Este homem tem sido abusivo comigo. Ele veio aqui para me insultar e me ameaçar. Eu preciso que o levem embora, disse ela soluçando. Mas quando o detetive me levou para o lado, eu disse em voz baixa: eu tenho tudo gravado. Ela está mentindo. E coloquei o áudio para ele ouvir. A expressão do detetive mudou na hora. Depois de ouvir minha versão dos fatos e verificar a gravação com atenção, Isabela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Aquela foi a noite em que tudo começou a mudar. Isabela foi proibida de voltar para casa por 1 semana. Então, ficou na casa de Lisandra. Lisandra me contou depois que, em vez de refletir sobre seus erros, Isabela saiu gastando sem controle. Um notebook novo, um iPhone novo, roupas de grife. Ela esvaziou nossa conta conjunta sem hesitar e, claro, sem me consultar. Quando vi o saldo, me senti péssimo. Então, na manhã seguinte, fui ao banco e retirei tudo o que restava em nossas economias. Cancelei nossos cartões de crédito conjuntos e transferi minhas contas de investimento apenas para o meu nome. Quando Isabela descobriu, bombardeou meu telefone com mensagens furiosas. Seu desgraçado, como você se atreve a me deixar sem dinheiro? Você vai se arrepender disso, Lucas. Eu juro por Deus, você vai pagar pelo que me fez. Mas quanto mais ela se enfurecia, mais claro tudo ficava. Ela não tinha mais o controle. Alguns dias depois, Lisandra me ligou de novo. Lucas, Isabela não está bem. Ela me diz que está pensando em tirar a própria vida. Eu gelei. Por mais que eu a odiasse, eu não queria que a mãe dos meus filhos morresse. Lisandra a convenceu a se internar em uma clínica de saúde mental e, surpreendentemente, Isabela aceitou. Talvez ela soubesse que precisava de ajuda, ou talvez quisesse apenas despertar pena. De qualquer forma, isso funcionou a meu favor. Era uma prova de que ela era realmente uma pessoa instável e incapaz de cuidar das crianças sozinha. 2 semanas depois, começou a audiência de divórcio. Isabela entrou com uma aparência impecável, sóbria e pronta para atuar. Na tribuna, ela chorou desconsoladamente, dizendo ao juiz que eu era um homem abusivo, controlador, e que minha crueldade a havia levado a um hospital psiquiátrico. A atuação dela era convincente, eu não podia negar. Por um momento, temi que o juiz pudesse acreditar nela. Mas então chegou a minha vez, e meu advogado apresentou as gravações, os extratos bancários e o boletim de ocorrência. Peça por peça, a história dela desmoronou. Mas o golpe final veio quando Lisandra subiu à tribuna. Lisandra havia ficado cada vez mais incomodada com o comportamento de Isabela durante aquela semana em sua casa. Ver a amiga desperdiçar dinheiro enquanto negligenciava os próprios filhos foi demais para ela. A voz de Lisandra era firme, e seus olhos estavam fixos em Isabela. Eu a vi afundar.
Eu a vi deixar os filhos sozinhos para poder beber e se deitar com estranhos. Ela se orgulhava disso. Eu implorei para que ela parasse, mas ela não quis. Lucas não é perfeito, mas ele é o único pai estável que essas crianças têm. Isabela ficou paralisada, boquiaberta. Era evidente que ela não esperava essa declaração de Lisandra. O advogado dela folheava as anotações nervosamente, sem saber o que dizer. Mas no final o juiz fez a coisa certa. Ele decidiu a meu favor. Recebi a guarda exclusiva dos meus filhos e Isabela ficou restrita a visitas supervisionadas até que completasse a reabilitação e o aconselhamento. Fiquei com a casa, mantive meus investimentos e consegui proteger meus filhos. Hoje, 6 anos depois daquele dia no tribunal, minha vida é completamente diferente. Eduardo está crescendo forte e a doença dele está sob controle com o tratamento adequado. Maria se transformou numa menina cheia de vida, inteligente e carinhosa. Isabela se recuperou e aparentemente organizou sua vida. Mas ela só vê as crianças durante as visitas programadas, sempre supervisionadas. A casa não tem mais aquele clima pesado de antes. O silêncio aqui não é mais o silêncio da tensão, é a paz de quem finalmente pode respirar. Eu não acordo mais no meio da noite esperando a próxima bomba, a próxima mentira, o próximo drama. Aprendi que vencer não era ganhar a causa no tribunal. Vencer foi recuperar o direito de viver sem medo. Foi poder olhar para os meus filhos e saber que eles estão seguros, protegidos, amados. E essa paz que encontramos, ninguém nunca mais vai tirar de nós. Nunca mais. Existe um tipo de dor que não se vê, mas que corrói você por dentro até não sobrar nada. É a dor da traição. E quando ela vem da pessoa que você mais amava, a pessoa em quem você depositou toda a sua confiança, o mundo simplesmente para de fazer sentido. Meu nome é Rafael e hoje vou contar como minha vida se despedaçou. Cresci numa cidade de tamanho médio em Michigan. Sabe aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo? Onde qualquer coisa que você faça vira fofoca no dia seguinte? Pois é, era exatamente assim. Depois que terminei a faculdade, consegui um trabalho estável como gerente de operações num centro de distribuição. Não era nada glamouroso, mas pagava bem e era seguro. E estabilidade sempre foi algo que eu valorizei. Quando eu tinha 28 anos, conheci Carla. Ela trabalhava meio expediente numa livraria perto do meu escritório. Cabelos castanhos, olhos da mesma cor e aquele tipo de sorriso que simplesmente atrai as pessoas. Eu nunca fui o cara mais confiante do mundo, mas alguma coisa na energia dela me fez conversar mais do que eu normalmente faria. Nós namoramos por uns 3 anos. Nos casamos numa cerimônia pequena, só com nossas famílias, e compramos uma casa geminada juntos. A vida não era perfeita, mas era estável. A gente tinha nossas rotinas, café nas manhãs de domingo, maratonas de séries em noites de chuva, o planejamento de férias que a gente quase nunca tirava. Meus pais adoravam ela. Meus amigos achavam que a gente era aquele casal que tinha a vida toda resolvida. Mas, para ser sincero, as coisas começaram a ficar estranhas mais ou menos 1 ano e meio atrás. Carla conseguiu um emprego novo numa agência de publicidade no centro. Ela sempre trabalhou em turnos meio malucos, mas agora chegava em casa cada vez mais tarde. O celular dela vivia grudado na mão, sempre virado para baixo na bancada. Ela começou a se vestir de um jeito diferente, a usar mais maquiagem antes de ir trabalhar e a passar mais noites fora com os colegas de trabalho. Eu ficava me dizendo para não tirar conclusões precipitadas. Afinal, ela era ambiciosa. Sempre quis ter uma carreira da qual se orgulhasse, e eu queria apoiar isso. Só que as pequenas coisas começaram a me corroer por dentro. As discussões silenciosas sobre por que ela não atendia o telefone, o jeito que desviava o olhar quando eu fazia perguntas simples como: para quem você estava mandando mensagem?
Numa tarde, eu não aguentei mais. Carla, eu disse, assim que ela entrou pela porta por volta das 10 da noite, com um cheiro fraco de álcool e de um perfume que não era o dela, a gente precisa conversar. Ela largou a bolsa na bancada e me deu um sorriso cansado. Hoje não, Rafael, tive um dia longo. Toda noite tem sido assim. Ultimamente, eu tentei manter minha voz firme. Onde você estava? Com o pessoal do trabalho, ela tirou os saltos e começou a subir as escadas. Não faz disso um problema. Mas já era um problema. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, eu mexi na bolsa dela. Eu me odiei por fazer aquilo, mas alguma coisa, um instinto, me dizia que eu ia encontrar algo. E encontrei. Havia um recibo amassado do bar de um hotel do outro lado da cidade. 2 coquetéis, datado de 3 noites atrás. Ela não tinha comentado nada sobre ter ido a lugar nenhum naquela noite. Tinha me dito que estava trabalhando até tarde. Meu peito se apertou, mas eu não a confrontei na hora. Eu queria ter certeza. Na semana seguinte, comecei a prestar mais atenção. Ela deixava o celular carregando na mesinha de cabeceira, mas no momento em que eu entrava no quarto, ela o virava para baixo. Numa tarde, quando ela estava no banho de novo, eu peguei o aparelho. Tinha a mesma senha que sempre usamos. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase o derrubei. Respirei fundo, tentando me controlar, e comecei a olhar as mensagens. E lá estavam, centenas delas. Ele: mesmo horário amanhã? Ela: não consigo parar de pensar na noite passada. Ele: nem eu, vou dizer que estou preso no trabalho de novo. Ela: você é incrível, Marcelo. Ele: não fala isso. Eu fiquei ali, parado, olhando para a tela, com um zumbido nos ouvidos. As palavras ficaram embaçadas, enquanto as lágrimas enchiam meus olhos. O nome do cara estava salvo como Marcelo Trabalho. Uma busca rápida no site da empresa dela confirmou. Ele era um diretor sênior. Quando Carla saiu do banho, com uma toalha enrolada no corpo, cantarolando como se nada tivesse acontecido, eu não consegui nem olhar na cara dela. Eu não a confrontei de imediato. Parte de mim ainda esperava estar errado. Queria acreditar que havia outra explicação. Mas a cada dia que passava, a verdade ficava mais clara. Passei noites em claro na cama, encarando o teto, ouvindo a respiração dela ao meu lado, me perguntando há quanto tempo ela estava mentindo. O ponto de ruptura veio uma semana depois. Ela me disse que precisava ficar até mais tarde de novo. Segui ela até o escritório. Estacionei a 2 quadras do prédio e esperei. Depois de um tempo, vi ela sair. O som dos seus saltos batendo no asfalto, o cabelo dela solto de um jeito que ela nunca mais usava para mim. Ela entrou num Uber. Segui o Uber como pude até que o carro parou num hotel na Zona Oeste. Eu vi ela se encontrar com ele do lado de fora. Ele a beijou antes que eles entrassem. Algo dentro de mim se quebrou. Eu não dormi naquela noite. Não comi no dia seguinte. Mal consegui ir trabalhar. Eu não parava de repassar a cena na minha cabeça. O jeito como ela sorria para ele, o jeito como ela costumava sorrir para mim. Finalmente, eu a confrontei. Carla, eu disse com a voz fria, firme, há quanto tempo você está dormindo com o Marcelo? A cor sumiu do rosto dela. Do que você está falando? Não mente, eu joguei o celular dela na mesa, as mensagens ainda estavam abertas, eu sei. Ela me encarou, com o maxilar travado, e depois se virou. Rafael, não é o que você pensa. É exatamente o que eu penso. Senti meu peito afundar. Você está mentindo para mim há meses. Lágrimas começaram a brotar dos olhos dela, mas ela não pediu desculpas. Não no começo. Ela apenas sussurrou. Eu não queria te machucar. É só isso que você tem a dizer? Minha voz falhou. Você estava me enganando pelas minhas costas e tudo o que consegue dizer é que não queria me machucar? Finalmente, ela desabou. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu só senti que algo estava faltando. Ele me fez sentir viva de novo.
Essas palavras me destruíram, como se eu não fosse o suficiente, como se a vida que a gente tinha construído juntos, os jantares, as viagens, as noites em que a abracei quando ela chorava, não significasse nada. Eu mandei ela ir embora. Ela fez uma mala e foi ficar na casa de uma amiga. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis. Andar pela nossa casa, cada canto me lembrava dela. A xícara dela na prateleira, o suéter dela jogado na cadeira, o cheiro fraco do perfume dela no quarto. Eu mal comia, mal dormia. Eu continuava ouvindo aquela palavra na minha cabeça, faltando. Uma noite, uma semana depois que ela foi embora, eu acordei de um cochilo inquieto com o som de passos no corredor, lentos, pesados. Meu primeiro pensamento foi que ela tinha voltado para pegar alguma coisa. Mas quando chamei o nome dela, não houve resposta. Levantei, com o coração disparado, e fui na direção do barulho. O corredor estava vazio, mas no momento em que me virei de volta para o quarto, eu vi algo. Uma sombra alta, esguia, com a cabeça inclinada de um jeito que nenhuma cabeça humana deveria se inclinar. Ela estava parada na soleira da porta do nosso quarto, me observando. Eu congelei. Minha boca secou. Carla! Sussurrei, mesmo sabendo que não era ela. A sombra não se moveu. Então, lentamente, ela levantou uma mão e apontou para mim. Eu tropecei para trás, quase caindo sobre os próprios pés. Quando pisquei, ela tinha sumido. Essa foi a primeira noite. Desde então, isso tem acontecido com mais frequência. A sombra aparece quando estou sozinho na cozinha, no espelho do banheiro, parada do lado de fora da janela à noite, sempre apontando, sempre em silêncio. Eu não sei se é real ou se é a minha mente se despedaçando por causa da traição. Às vezes, eu me pergunto se é a personificação da minha culpa por não ter percebido antes, por não ter sido o suficiente. Outras vezes, eu me pergunto se algo mais sombrio se agarrou a mim, se alimentando da raiva, da dor, do vazio. Eu já me mudei daquela casa, não aguentava mais ficar lá. Carla sumiu de vez. Um amigo em comum me contou que ela se mudou com Marcelo. Talvez eles sejam felizes. Talvez ela tenha encontrado o que estava faltando. Eu tentei recomeçar. De verdade, tentei. Mas não importa quantas vezes eu mude de casa, quantos quilômetros eu coloque entre mim e aquele lugar, ela continua lá. A sombra, sempre nos cantos, sempre observando. Aos pés da cama quando a madrugada chega. No reflexo do espelho quando estou sozinho. E aquele dedo apontado, aquele silêncio acusador, diz tudo sem precisar de palavras. Você não foi suficiente, a culpa é sua. E sabe o que é pior? Uma parte de mim, lá no fundo, concorda com ela. E é essa parte que me impede de ser livre. Todo mundo tem uma fachada. A minha era de um homem de família feliz, com a vida em ordem. Mas por trás das paredes da minha casa, uma traição estava apodrecendo tudo. Se você perguntasse para qualquer pessoa que me conhecia há alguns anos, todo mundo diria que eu era aquele tipo de cara que tinha a vida resolvida. Eu tinha um emprego estável, uma esposa que eu adorava, 2 filhos e uma casa bacana no lado mais tranquilo de Charlotte, na Carolina do Norte. Por fora, tudo parecia sólido, mas a verdade é que a minha vida já estava se partindo em pedaços muito antes que qualquer um pudesse perceber. Eu cresci numa família de classe trabalhadora. Meu pai era eletricista, sempre com muito serviço. E minha mãe trabalhava num supermercado. Eles eram pessoas duras, mas carinhosas do jeito deles. Me ensinaram 2 coisas. Trabalhe duro e não fuja das suas responsabilidades. Isso ficou gravado em mim. Provavelmente foi por isso que eu me apaixonei tanto por Isabela. Ela não tinha nada a ver comigo. Onde eu era quieto, ela era barulhenta. Onde eu pensava 2 vezes, ela pulava de cabeça sem nem olhar. Eu a conheci aos 27 anos, num churrasco de um amigo em comum.
Ela era o tipo de mulher que conseguia entrar numa sala cheia de gente e, de alguma forma, fazer parecer que ela era o centro de tudo. Quando ela riu de uma bobagem que eu falei sobre as linguiças queimadas, eu juro que senti como se o chão tivesse tremido sob os meus pés. Todo mundo me dizia que ela era uma aposta arriscada. Meu melhor amigo, Paulo, me avisou desde o começo. Cara, a Isabela é divertida, mas esse negócio de sossegar não é com ela. Você é um cara certinho, ela vai se entediar. Eu não escutei. Você não conhece ela como eu conheço, eu dizia. Nós nos casamos quando eu tinha 30 anos. Uma cerimônia rápida no cartório e depois uma festa num salão alugado com luzinhas pisca-pisca e cerveja barata. Não foi nada glamouroso, mas eu achei perfeito. Nos mudamos para uma casinha de 2 quartos, com a entrada de carro toda rachada e as persianas descascando. Não importava, nós estávamos construindo uma vida. Quando nosso filho Igor nasceu, eu pensei que finalmente tínhamos encontrado aquele ritmo de que os casais falam, o momento em que tudo se encaixa. Depois, nossa filha Fernanda chegou 4 anos mais tarde. Eu estava exausto, claro, mas feliz. Eu acordava toda manhã sabendo exatamente por quem eu vivia. Mas Isabela, ela mudou. No início, eu pensei que era só estresse. 2 filhos, as contas se acumulando, minhas longas horas no escritório de contabilidade. Ela reclamava que a vida já não era divertida, que eu só me importava com trabalho e responsabilidade. Eu ignorei, pensando que era só uma fase. Mas então, Igor ficou doente. Ele foi diagnosticado com um distúrbio genético raro quando tinha 7 anos. Isso foi há 3 anos. O tipo de diagnóstico que te atinge como um trem de carga. Visitas intermináveis ao médico, horários de remédios, noites em que a gente mal dormia porque ficava verificando a respiração dele. Eu me esforcei para ser forte por ele. Isabela, não. Ela começou a beber mais. Uma taça de vinho depois do trabalho virou meia garrafa. Saía com os amigos nos fins de semana e chegava em casa tropeçando às 3 da manhã, cheirando a cigarro e a um perfume que não era o dela. Eu fazia perguntas e ela respondia de forma ríspida. Não começa não, Roberto. Você acha que resolve tudo só porque trabalha até tarde e volta para casa com seu saláriozinho? Você não tem a menor ideia do que é ficar presa aqui o dia todo. Aquela palavra, presa, ficou martelando na minha cabeça. Ela não estava falando da doença de Igor ou do estresse. Ela estava falando de nós. Eu tentei racionalizar. Disse a mim mesmo que ela estava sobrecarregada, que precisava de espaço. Me convenci de que não era o que parecia, mas no fundo eu sabia. Começou com o celular dela, pequenas coisas, como ela virar a tela quando estava mandando mensagens ou de repente colocar uma senha, sendo que antes nunca se importou com isso. Uma noite, cerca de 1 ano depois do diagnóstico de Igor, ela adormeceu no sofá e o celular vibrou na mesa de centro. Meu peito apertou. Eu disse a mim mesmo para não olhar, para respeitar a privacidade dela, mas minhas mãos pareciam ter vida própria. A tela acendeu com uma mensagem. Não consigo parar de pensar na noite passada. Meu estômago revirou e meu corpo inteiro gelou. O número não estava salvo com um nome, só os dígitos. Minha mão tremia enquanto eu rolava a conversa para cima. O histórico estava cheio de mensagens de flerte, confissões de madrugada e uma mensagem que ficou gravada na minha memória para sempre. Quando você vai largar ele? Eu fiquei ali, congelado, encarando as palavras até minha vista ficar turva. Eu não a confrontei na hora. Uma parte de mim queria negar, acreditar que era um engano, talvez até uma piada de mau gosto. Mas 2 semanas depois, eu tive a minha confirmação. Isabela me disse que ia sair com a amiga dela, Amanda. Algo no tom dela estava estranho, casual demais. Eu contei para Paulo que nunca tinha confiado nela, e ele me lançou um olhar que eu nunca vou esquecer. Cara, você já sabe. Para de esperar que ela confesse.
Você quer a verdade? Segue ela. Eu odiei a ideia. Não queria ser esse tipo de homem. Mas o desespero te faz fazer coisas que você jurou que nunca faria. Naquele sábado à noite, por volta das 9 horas, depois que ela saiu, eu entrei no meu carro e a segui de longe. Ela não foi para a casa de Amanda, nem mesmo para um bar. Ela estacionou no pátio de um motel barato na beira da estrada. Eu parei longe o suficiente para observar enquanto ela saía do carro. Ela ajeitou o vestido e encontrou um homem que saía de uma picape preta. Ele era mais alto que eu, parecia mais forte, com aquela confiança arrogante que você vê nos caras que causam problema. Ela correu para os braços dele como uma adolescente. Eles se beijaram e eu juro que senti algo se quebrar dentro de mim. Fiquei sentado ali por quase 1 hora, anestesiado, vendo a placa de neon escrito "Vagas piscar", esperando que ela saísse. Quando finalmente saiu, estava com o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada e estava rindo de um jeito que não ria comigo há muito tempo. Quando ela chegou em casa naquela noite, era quase meia-noite e eu estava sentado na cozinha com as luzes apagadas. Ela levou um susto ao me ver. Jesus, Roberto, que susto! O que você está fazendo acordado? Eu apenas a encarei. Quem é ele? O rosto dela perdeu a cor. Ela abriu a boca, fechou e depois forçou uma risada. Do que você está falando? Não mente para mim, Isabela. Eu segui você. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer palavra. Ela sabia. Eu sabia. Não tinha mais volta. Finalmente, ela sussurrou. O nome dele é César. Senti meu peito afundar. Há quanto tempo? Quase 1 ano e meio. 1 ano e meio. Enquanto eu fazia turnos duplos para pagar as contas do médico, enquanto eu ficava sentado nos quartos de hospital com nosso filho, ela estava escapando para um motel com outro homem. Eu bati o punho na mesa, fazendo-a estremecer. Você destruiu essa família por causa dele. Seus olhos se estreitaram e, de repente, ela não parecia mais culpada. Estava com raiva. Não se atreva a colocar toda a culpa em mim. Você se desligou há muito tempo, Roberto. Se enterrou no trabalho, nas contas e em ser o responsável e me deixou sozinha. César me faz sentir viva de novo. Viva! Aquela palavra se retorceu como uma faca. Eu queria poder dizer que a expulsei de casa naquela noite, mas não o fiz. Uma parte de mim ainda a amava. Uma parte de mim se agarrava à esperança de que poderíamos consertar as coisas. Por Igor, por Fernanda, nós tentamos terapia. Não funcionou. Ela ia, fazia os movimentos, mas seu coração não estava ali. E então, as coisas ficaram mais sombrias. Uma noite, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei Igor chorando no quarto. A mamãe está com um amigo dela de novo, ele disse, com a vozinha trêmula. Ela esqueceu de me dar meu remédio. Aquele foi o ponto final. A saúde do meu filho não era negociável. Eu a confrontei de novo, desta vez sem hesitar. Acabou, Isabela. Quero que você vá embora amanhã. Ela debochou. Você acha que vai me expulsar desse jeito? Essa casa também é minha, não se esqueça. E eu posso levar as crianças. Essa ameaça me gelou até os ossos. Ela não era apenas imprudente, era perigosa. Alguns dias depois de confrontá-la sobre a negligência com Igor, cheguei em casa do trabalho e encontrei a casa destruída. Pratos quebrados, gavetas arrancadas, móveis virados. E parado no meio de tudo, estava César. Isabela tinha dado uma chave da casa para ele. Ele estava bêbado, com a camisa meio desabotoada, fedendo a cerveja. Os dois tinham passado a tarde bebendo ali, enquanto as crianças estavam na escola. Ele tinha destruído tudo num acesso de raiva quando Isabela disse que eu queria o divórcio. Ela me disse que você estaria no trabalho. Ele arrastou as palavras. Saia da minha casa agora. Ele riu. Sua casa, amigão? Ela não te quer mais. Agora é minha. Antes que eu pudesse responder, Isabela entrou cambaleando da cozinha, também bêbada. Roberto, não piora as coisas. Só deixa a gente em paz.
Eu não podia acreditar no que estava ouvindo na minha própria casa com meus filhos ali. Foi então que César avançou, me empurrou com força, me fazendo bater contra a parede. Minha vista escureceu, mas eu ouvi na minha cabeça: para de esperar que ela confesse, você já sabe. Peguei o taco de beisebol que guardava perto da porta dos fundos. Não o ergui para atacar, mas o segurei entre nós. Minha voz tremia. Fora. César zombou, mas algo nos meus olhos deve ter registrado, porque ele puxou Isabela pelo braço e saiu tropeçando. Eu entrei com o pedido de divórcio na manhã seguinte. A batalha pela guarda foi brutal. Isabela me pintou como controlador, frio, negligente. Mas as evidências, a bebida, a traição, a negligência com os cuidados médicos de Igor, estavam do meu lado. No final, eu consegui a guarda principal. Isabela entrou numa espiral descendente depois que o relacionamento com César terminou. A última coisa que soube é que ela voltou a morar com os pais em outro estado. Não a vejo há mais de 1 ano. As crianças estão se adaptando. Não é fácil. Igor ainda pergunta pela mãe às vezes, e eu nunca sei o que dizer, mas nós estamos nos curando, lentamente. Mas há verdades que não te largam. Mesmo agora, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela luz piscando no estacionamento, ainda sinto o peso do celular tremendo na minha mão, ainda escuto aquela risada que um dia foi minha e virou de outro. Aprendi da pior maneira possível que algumas feridas não cicatrizam completamente. O amor traído não desaparece de uma hora para outra. Ele se transforma numa marca permanente, um fantasma que sussurra nos momentos de silêncio, lembrando que a pessoa que você mais confiou foi a mesma que te destruiu.